Você maringaense já se perguntou por que fala porta, porteira, portão e não porta ou porta? Claro que um dos motivos é que não estamos nem em São Paulo e nem no Rio de Janeiro, mas a explicação vai muito além disso. Eu, Bárbara, E eu, Júlia, estudantes do segundo ano de Letras Inglês da Universidade Estadual de Maringá, vamos te explicar os aspectos históricos e linguísticos que envolvem o uso do R caipira em Maringá. Maringá é uma cidade localizada no norte do Paraná. Fundada e colonizada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná em 1947, tinha como principal aspecto a economia cafeeira, que atraiu muitos trabalhadores para a região. durante o processo de ocupação da zona rural, a companhia escolheu um local para estabelecer a cidade. Apesar dessa área, agora conhecida como Maringá Velho, não ter sido projetada para ser o núcleo definitivo da cidade, a companhia começou a incentivar a vinda de moradores para essa região, para servir de apoio para a futura cidade e para a área rural que a cercava. Dessa forma, logo começaram a surgir as primeiras casas de secos e molhados, serrarias, bares, restaurantes, farmácias e padarias, interligando o meio urbano com o meio rural. Nesse período inicial da formação da cidade, muitas pessoas de diversas regiões chegaram em Maringá, vindas principalmente dos estados de São Paulo, Minas Gerais e do próprio Paraná. Essas pessoas trouxeram consigo, além de toda a sua cultura e seus costumes, seus sotaques regionais, caracterizados pelas suas diferenças em pronunciar a letra R. E qual é a disciplina da linguística que estuda essas diferenças? Bom, a fonética é responsável por esse campo de pesquisa. Ela estuda a descrição da fala, a forma que cada indivíduo realiza os sons e o modo que esses sons são produzidos no aparelho fonador. Assim, na fonética, o R que conhecemos na escrita se realiza de diversas formas quando falamos, e é onde acontece a variação linguística. Essas variações acontecem por causa de 3 critérios: o lugar de articulação, o modo de articulação e o vozeamento. Dessa forma, foneticamente, o R tem 7 realizações. O R fricativo velar é característico da região sudeste, em especial do estado de São Paulo e de algumas regiões do centro-oeste. Sua realização se dá pela passagem do ar através de um estreitamento na boca. Nesse caso, a língua não toca o palato e a fonação pode ser desvozeada, como em rato, ou vozeada, característica do falar carioca e presente em final de sílaba, quando a próxima consoante é vozeada, como em carga. E não precisa se preocupar com esses símbolos diferentes que estamos colocando. Na fonética, temos o alfabeto fonético internacional para representar os sons da fala. O R fricativo glotal acontece da mesma forma que o fricativo velar. O que os diferencia é o local de articulação, visto que no glotal os músculos da glote funcionam como os articuladores. Essa pronúncia é bem característica na fala de Belo Horizonte, como em carta. Assim como na velar, a glotal vozeada acontece antes de consoantes vozeadas, como exemplificado em Lerda. O R alveolar vibrante é comum em algumas regiões do sul do Brasil, como no Rio Grande do Sul, e sua pronúncia é similar à pronúncia padrão do português europeu. O som é produzido na ponta da língua na região alveolar, o que causa uma vibração e cria o som característico de R vibrante. Nas regiões em que predomina, palavras como carro são pronunciadas como carro. TEP é uma consoante oclusiva alveolar sonora e é, assim como a vibrante, produzido com a ponta da língua nos dentes ou nos alvéolos. O som resultante é uma explosão sonora e é percebido como uma parada na fala. Na maioria das vezes, o TEP acontece entre vogais, como em Arara. Na pronúncia típica de lugares como São Paulo e Porto Alegre, pode acontecer em final de sílaba ou palavra, por exemplo, marca ou cantar. O retroflexo é um som consonantal alveolar retroflexo vozeado, ou seja, no nosso aparelho fonador, ele é articulado na lâmina da língua e nos alvéolos, e a ponta da língua se levanta e se dobra em direção ao palato duro. Ele também é conhecido como R caipira e geralmente acontece em final de sílaba ou palavra, como em porta. Na região de Piracicaba, é muito característica a sua realização entre vogais, como em Piracicaba. Em uma pesquisa realizada pela Franciluz, constatou-se que 36,2% dos pioneiros de Maringá vinham do estado de São Paulo,
32% do Paraná, 13% de Minas Gerais e o restante da porcentagem vinha de outros estados e países. Para evidenciar a importância dos pioneiros na identidade linguística de Maringá, usaremos entrevistas de 2 pioneiras de diferentes lugares, para mostrar a constituição do R caipira na fala maringaense. As entrevistas estão disponíveis no Arquivo do Patrimônio Histórico de Maringá. Foram escolhidas as entrevistas de 2 pioneiras e professoras, Getúlia e Maria Aparecida, respectivamente paranaense e paulista. A escolha de trabalhar com a fala de 2 pioneiras se justifica na importância de destacar o papel das mulheres na construção da cidade. Essas mulheres desempenharam um papel muito importante e muitas vezes subestimado na história e desenvolvimento da cidade. E acreditamos que dar voz a essas 2 mulheres pioneiras também é uma forma de chamar a atenção para a contribuição dessas e muitas outras mulheres para a construção do nosso município. Getúlia é originária de Londrina e veio para Maringá em 1955 aos 8 anos de idade. Além de informações sobre a região do bairro Vila Operária, no qual ela residia na época, no trecho a seguir percebe-se as marcas do R caipira em sua fala. Só havia calçada a partir da Avenida São Paulo. São Paulo para o centro. Agora a Vila Operária não tinha nada. Era inteirinha barro mesmo. Apesar de já descerem muitos aviões no aeroporto, era tudo barro. Esse R caipira é notado em diversos momentos, como em partir, descer e aeroporto. Já Maria Aparecida Cunha Soares nasceu em Bocaina, São Paulo, em 1930, e veio para Maringá em 1947 procedente de Amparo, São Paulo, porque seu pai veio construir um galpão de cachaça. Maria Aparecida foi uma das primeiras professoras de Maringá e na entrevista gravada conta um pouco de sua história como docente, o processo para se tornar professora aqui em Maringá e as condições nas quais lecionava. Durante toda a entrevista, podemos perceber como a pioneira faz a utilização de diversos R's em momentos diferentes, como iremos demonstrar nos trechos separados. Depois a Darcy, que foi minha diretora lá no Maringá Velho, ela nem precisou, papai, eu já queria aumentar a idade. Ao nos atentarmos à forma como essas realizações do R se misturam, podemos constatar que o retroflexo foi incorporado na fala da pioneira, e que apesar da predominância do TEP, o retroflexo está presente em sua fala. Isso demonstra que esse retroflexo, conhecido como R caipira, que podemos observar na fala das 2 pioneiras, é a variação que predomina em Maringá e em toda a região. Agora que você aprendeu mais sobre a colonização e a fundação de Maringá e também sobre fonética, esperamos que consiga observar com mais atenção as diferenças linguísticas que formam o falar da nossa cidade. Ah, não, larguei a porta do Corsa aberta.